Olá, companheiros, muito bom dia, começando mais uma análise política da semana aqui na Causa Operária TV, na primeira análise política da semana com o sinal 24 horas do nosso canal, então fiquem ligados aí, você já sabe, né, você deve estar se acostumando, o sinal 24 horas no ar fica rodando para você acompanhar o dia todo a nossa programação, né, enquanto não está passando programas ao vivo, nós temos aí reprises, deixem a sua TV ligada no nosso sinal 24 horas. E depois, os programas separadamente estarão também disponíveis no nosso canal. Você pode procurar, buscar lá no nosso canal, que você vai encontrar depois, se você quiser rever a análise política da semana, por exemplo, entre lá no nosso canal e assista na íntegra a análise política da semana. Bom, eu queria, por conta disso, pedir desculpas pelo atraso que a gente teve, a gente está ajustando as mudanças aí, nos ajustando às mudanças desse sinal 24 horas, né? Mas começando a análise política da semana agora, eu vou passar a palavra para o companheiro Rui, já para a gente poder começar a análise, depois eu volto com as perguntas dos companheiros que estão nos assistindo pela internet, né? E com comentários e informações. Só lembrando que amanhã estaremos em várias capitais, em várias cidades do país, realizando os atos pelo Fora Bolsonaro contra o fascismo. Se junte ao bloco do PCO nessas cidades, participe conosco. Aqui em São Paulo nós estaremos no MASP às 10 horas da manhã, lá na Avenida Paulista. Então venha com a gente, participe. Não deixe de se inscrever no canal, clica no sininho para receber as notificações, curta esse vídeo e compartilhe, nos ajude a fortalecer a Causa Operária TV, compartilhando o nosso vídeo, nosso canal, nas suas redes sociais, Facebook, WhatsApp, Twitter, e também contribuindo com a gente, sendo membro assinante do canal a partir de R$ 7,99 por mês e mandando o seu superchat aí com o valor que você achar melhor, que a gente lê a sua pergunta ao vivo aqui na análise política da semana. Bom, sem mais, eu vou passar então a palavra para o companheiro Rui para a gente começar mais essa análise política da semana aqui na Causa Operária TV. Bom dia, Rui. Bom dia, Henrique. Bom dia a todos os companheiros. Nós tivemos aqui essa semana uma questão importante que veio à tona, que é justamente a questão das relações clandestinas e legais da Lava Jato com o FBI norte-americano. Tá? Essa revelação, logicamente, que ela foi sufocada pelos jornais, né, da grande imprensa, da imprensa, etc. Uma imprensa que está, nesse momento, no combate contra as chamadas fake news, as notícias falsas, porque eles querem, logicamente, o monopólio, né, da falsificação de notícias. E o ocultamento da questão da Lava Jato é uma demonstração, assim, exatamente no momento em que eles estão travando toda a discussão sobre as fake news, do que efetivamente está acontecendo, do que vai acontecer, do que está sendo colocado aqui para todo mundo. Né? Bom, a importância dessa notícia é clara. Não é que ela acrescente nada de novo, né? Desde o início da operação golpista, nós, por exemplo, denunciamos que se tratava, né, não de uma política nacional, mas de uma operação de caráter internacional. Né? O primeiro grande sinal de alerta foi o que aconteceu em Honduras, com a destituição do presidente eleito, e nós tivemos ainda o acontecimento do Paraguai. Né? Naquele momento ficava claro que havia uma articulação internacional, né, que havia uma conspiração orquestrada, logicamente, só poderia ser pelo imperialismo norte-americano, no sentido de
subverter completamente o quadro político em toda a América Latina. Né? Quando nós assinalamos isso daí, a maior parte das pessoas achava que a própria ideia de que nós pudéssemos ter um golpe militar fosse uma verdadeira insanidade, que nós havíamos perdido o juízo por falar isso daí. Ouvimos aí centenas de vezes a expressão de que as instituições estão fortes, o Brasil é uma democracia consolidada, toda essa verdadeira essa verdadeira sucata política, né, que hoje fica claro que é uma sucata, foi usada intensamente naquele momento para tentar ocultar o golpe de Estado. Isso tanto da parte dos próprios golpistas, logicamente, como da parte da esquerda. Né? Toda uma parcela da esquerda se levantou contra a ideia de que havia um golpe de Estado, que dirá que esse golpe de Estado era orquestrado por forças exteriores ao país, embora tudo aquilo fosse patente naquele momento. Né? Agora, com a revelação do Intercept, todo mundo toma conhecimento de que na força-tarefa da Lava Jato, né, participou, ou seja, da investigação das coisas, né, investigação também que foi uma quantidade enorme de fake news, uma equipe, né, de mais de 15 pessoas do FBI. Essa equipe do FBI não foi aprovada por nenhum tipo de instituição nacional, ela atuou clandestinamente, o que reforça ainda mais que se tratava de um golpe de Estado, de uma atitude conspirativa, e ela certamente foi fundamental, né, na criação de toda a farsa, toda a comédia jurídica que levou primeiro ao golpe de Estado, a destituição da presidenta Dilma Rousseff, né, e segundo, levou à fraude eleitoral, levou à prisão do ex-presidente Lula, e, em terceiro lugar, levou à fraude eleitoral com a impossibilidade do próprio Lula de participar das eleições, o que deu a vitória ao Bolsonaro. Né? Então, nós temos aí todo um conjunto de consequências que são o resultado do golpe. Né? Evidentemente que ninguém quer tocar nesse assunto, com exceção, logicamente, de determinados setores do PT, porque nem todos os setores do PT estão utilizando essa revelação para fazer uma denúncia daquilo que está acontecendo, né? Mas o fato é que isso é de uma extraordinária gravidade, é um problema da maior importância política, com consequências em toda a situação política brasileira. Né? Significa que, primeiro, a destituição da presidenta Dilma Rousseff foi produto de uma conspiração orquestrada de fora do país. Tá? Era evidente também que esses juiz Sérgio Moro, procurador Deltan Dallagnol, são pessoas totalmente incompetentes até para montar uma conspiração dessa categoria que foi feita aqui. Nós também, acompanhando a situação política internacional, historicamente, sabemos que essas conspirações são quase que na sua totalidade orquestradas pelas instituições imperialistas. Né? Em primeiro lugar, as instituições do imperialismo norte-americano, as chamadas instituições democráticas. Elas são instituições democráticas que servem para espalhar pelo mundo as coisas mais antidemocráticas possíveis. O golpe de Estado afetou profundamente a vida dos brasileiros, provocou um colapso do regime político de 1988, que está sendo substituído gradualmente
por um regime de características ditatoriais, provocou a fraude eleitoral, quer dizer, teve uma incidência enorme sobre a situação política brasileira, mas isso não é tudo, né? A Lava Jato, ela teve também uma importância econômica enorme, né? Ela botou abaixo aí várias empresas, todas as empresas nacionais, abriu caminho para um ataque vigorosíssimo contra a Companhia de Petróleo Nacional, que é uma companhia de economia mista, né, controlada, na verdade, por acionistas e pela especulação internacional, mas aprofundou essa situação, provocando um prejuízo enorme para o país, né, com base nas investigações dos próprios norte-americanos. Os norte-americanos entraram com processos contra a Petrobras, em nome dos acionistas estrangeiros da Petrobras, para se ressarcir aí de eventuais prejuízos que eles nunca tiveram. Então, é uma questão da maior envergadura, né, e chama muito atenção. Eu acho que esse talvez seja o aspecto mais importante, né, dessa questão. Chama muito atenção que o tema ficou secundarizado, se transformou aí numa espécie de notícia marginal da situação política. Por isso, a importância de insistir sobre essa questão, né? Para a direita, logicamente, não há sentido em levantar esse problema. Por quê? Primeiro porque eles estão a favor de todos os desdobramentos que vieram após a Lava Jato e o golpe de Estado. Em segundo lugar, porque se nós formos levantar, né, essa conspiração que levou ao golpe de Estado, que levou, né, à fraude eleitoral, à prisão do ex-presidente da República e tudo mais, nós teríamos que apontar o dedo para os verdadeiros culpados. E isso, né, colocaria em crise a farsa que a burguesia montou durante a pandemia, de que o único culpado por todos os males nacionais é o Bolsonaro. Quer dizer, todo mundo é bom, maravilhoso, né, democrático, e até, como foi usado durante a pandemia, científico, e a única coisa ruim que tem no Brasil é o Bolsonaro. Isso, logicamente, que é uma farsa total. E se a revelação feita pelo Intercept fosse levada a fundo, coisa que a imprensa não vai fazer, nós veríamos aí que ela beneficiou e ela estava aliada ao PSDB, à imprensa golpista, né? Rede Globo, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, que agora está com a campanha Vista Amarelo pela Democracia e tudo mais. Então, isso daí mostra, tá? A denúncia, ela revela também a realidade sobre a situação política nacional que muita gente quer ocultar. Que é o quê? Que os que fizeram toda essa operação, né, os que estão aliados com o poder estrangeiro, que cometeram ilegalidades criminosas contra os direitos da população brasileira, são aqueles que nesse momento estão procurando se apresentar como os grandes defensores da democracia em abstrato. Tá? O Sérgio Moro, ele ingressou no governo do Bolsonaro, mas ele não foi, desde o começo, um instrumento do Bolsonaro. Na verdade, ele nem foi propriamente um instrumento do Bolsonaro. Ele entrou no governo Bolsonaro na qualidade de um aliado do Bolsonaro que representava esses setores da situação política, tá? Que são os setores da burguesia golpista, que muitos querem apresentar como democratas. Então, tudo isso teria que vir à tona, e daí o silêncio que existe em torno disso. A imprensa fica batendo no caso do Queiroz, fica batendo no caso da mulher do Queiroz, mas o caso do
do Sérgio Moro não tem destaque nenhum. Cabe, logicamente, às forças que defendem os direitos democráticos da população levar adiante, né, essa denúncia e essa luta. Essa denúncia tem que ser uma denúncia intensa, né, tem que servir para o esclarecimento da situação política, tem que servir para mostrar quais são as verdadeiras coordenadas da luta política no país. Né. É uma questão muito importante, principalmente porque alguns setores querem levar o Sérgio Moro a uma candidatura a presidente da República. Então, logicamente que essa candidatura não é ainda majoritária no interior da burguesia, é uma coisa que nós vamos ter que esperar para ver qual que é a realidade disso daí, mas é a situação. Né? Bom, a segunda questão é que é importante, que continuou se desenvolvendo durante a semana, é a famosa campanha amarela ou verde-amarela. Né? Há um esforço bastante grande, não de setores de ativistas, de militantes, ou mesmo da maior parte das organizações, correntes e partidos de esquerda, mas uma campanha que vem de cima e que é uma campanha orquestrada, logicamente, por esses setores golpistas que nós acabamos de mencionar, que são os responsáveis maiores pela situação atual no país. Né? Alguns setores da esquerda começam a aderir a esse negócio do verde e amarelo, né? Apareceu aí a besteira, que é uma besteira muito grande, de precisamos recuperar as nossas cores, sendo que não há nada nisso de recuperação nenhuma, não vão recuperar absolutamente nada. O que eles vão fazer é confundir a população, confundir as próprias forças, na medida em que eles têm forças para confundir os próprios militantes, ativistas, as pessoas envolvidas na luta política. O sentido da campanha verde-amarela, né, que foi adotada com bastante intensidade pelo PCdoB e pelo PSOL, e parece que o PT agora está sendo levado também a adotar essa campanha verde-amarela. O sentido da campanha verde-amarela é muito claro. Né? É uma campanha para tentar desfazer a polarização que existe entre os setores populares e os setores golpistas, antidemocráticos, defensores de uma política de terra arrasada na economia, da destruição de todos os direitos dos trabalhadores, desfazer essa polarização e criar uma polarização artificial, que é todo o Brasil, né, contra o Bolsonaro. Essa polarização é artificial porque não se trata de uma luta, uma campanha para derrubar o Bolsonaro nem nada. A maior parte dos setores amarelos ou verde-amarelos, eles não são a favor do Fora Bolsonaro, eles, pelo contrário, todos eles declararam muito claramente que eles são a favor da permanência do Bolsonaro no governo, ou seja, eles são defensores do Bolsonaro, isso precisa claro. Né? O que eles pretendem, né, com essa questão do verde e amarelo, que é uma expressão mais acentuada, né, dessa política, é criar um bloco, né, onde as forças de esquerda e as forças populares fiquem a reboque dos setores da burguesia golpista. Né, ou seja, dos PSDB, Rede Globo, Folha de São Paulo, aqueles que deram o golpe de 2016, né, os principais articuladores do golpe de 2016, porque o Bolsonaro foi uma figura sempre secundária nessa questão. Né.
Alguns setores de esquerda, eles argumentam que esse bloco ele é desejável porque é a defesa da democracia. Esse argumento é um argumento totalmente absurdo, né? É um argumento que esconde a realidade do último período. Qual seja, o fato, né, de que os setores mais antidemocráticos, os setores que efetivamente atacaram, né, de uma maneira extremamente dura os direitos democráticos da população, são esses setores que agora procuram se apresentar como democratas. Não tem sentido nenhum esse tipo de campanha. É uma manobra política que visa simplesmente a restituir os golpistas no poder. É uma volta, é uma manobra política de envergadura que levaria ou a um governo do PSDB, tipo Aécio Neves, ou um governo Temer, que foi o governo que saiu do golpe, e que entrou em colapso, né, por causa das medidas financeiras que colocou em prática, dos ataques contra a população e também, em grande medida, por causa do próprio golpe de Estado, né? Quer dizer, significaria, na realidade, estabelecer uma vitória total do golpe de Estado de 2016. Né? A esquerda acha que... Não sei se acha, porque é muito difícil achar isso daí, mas diz, né, que isso daí terminaria com a vitória das forças democráticas. Não. Na realidade, não. A vitória das forças democráticas dependeria, né, da luta sistemática contra esses setores supostamente democráticos. O Bolsonaro, né, no atual estágio, ele não seria nada sem esses setores. Foram esses setores que levaram o Bolsonaro ao poder. Foram esses setores, em grande medida, que com a sua propaganda fascistoide, né, contra o PT, contra o governo do PT, em torno da corrupção e outras coisas, levaram à constituição das brigadas aí, verde e amarelas do Bolsonaro. Não há dúvida nenhuma disso. Tá? Então, o que é que está por trás? Né? Por que a esquerda, um setor da esquerda, adere à campanha do verde e amarelo? Se é óbvio que isso daí não vai facilitar, não vai esclarecer nada, pode estar a serviço de forças políticas direitistas. Por que o interesse tão grande nessa campanha de setores como, por exemplo, Guilherme Boulos, o PSOL, o PCdoB e determinados setores do PT? A resposta para primeiro que esses setores não são favoráveis efetivamente à polarização da situação política. Eles veem a polarização como uma expressão de uma crescente radicalização e eles não têm condições de controlar essa radicalização. Quanto maior a radicalização, mais esses partidos vão perdendo o seu apoio popular, por pequeno que seja o apoio popular que eles têm. Essa é a primeira questão. Eles, nesse sentido, se comportam exatamente como se comporta a direita burguesa. Em segundo lugar, né, nós temos aí o grande problema da esquerda, né, a questão que transforma toda a esquerda numa força em grande medida enorme diante da ofensiva, problema eleitoral. Nós estamos nos aproximando das eleições municipais e a esquerda vê as eleições municipais como sendo uma coisa muito difícil, né? Justamente porque ela é difícil, justamente porque o golpe de Estado de 2016 criou condições muito complicadas para a esquerda de um ponto de vista geral, né? As medidas que são tomadas contra a propaganda eleitoral, contra a própria democracia nas eleições são cada vez maiores
E a esquerda, que durante muito tempo, inclusive, apoiou uma boa parte dessas medidas antidemocráticas, agora está sentindo o peso, né? Essa semana a Folha de São Paulo publicou uma matéria que fala que as eleições de 2016, os partidos de esquerda todos juntos perderam mais de 200 prefeituras. Quer dizer, o que é que aconteceu? Esses partidos haviam incorporado aí uns oportunistas, né, para aumentar o seu cacife eleitoral, e os oportunistas estão debandando para ali onde se localiza o poder e o dinheiro, né? Porque eles não têm nenhum compromisso ideológico com os partidos de esquerda, logicamente. Tudo uma operação, né, completamente oportunista. Muita gente vota num candidato de um desses partidos, pensando que esse candidato é de esquerda. Na verdade, ele é um candidato de direita ou, digamos assim, ele é um direitista genérico, que não tem nenhuma ideologia, mas que sempre vai estar junto com a direita, em função, né, do maior poder econômico dessa direita. Então, os partidos de esquerda estão com medo de que eles se apresentem na eleição com a camisa vermelha e a campanha, né, e a pressão do Estado contra a camisa vermelha faça com que eles percam votos. Então, partiram para uma política de tentar enganar o eleitorado, de mostrar que, no fundo, não há divergência entre eles, né, e todos aqueles que fazem demagogia com a camisa amarela. É simplesmente isso, uma política de estelionato eleitoral, digamos assim, esse verde e amarelo, né? Esse amarelo, esse verde e amarelo, é uma política de estelionato eleitoral. Nós já explicamos mais em uma oportunidade que o verde e amarelo não é a cor de um partido, né? Verde e amarelo é a cor da bandeira nacional. Os partidos têm que ter a sua própria fisionomia. Quando um partido, né, toma conta das cores nacionais, digamos assim, como se fossem suas, o que ele está fazendo é um estelionato político. Ele está tentando convencer as pessoas de que ele não é um partido, que ele não é parte da sociedade, que ele não representa um determinado programa, uma determinada ideia, mas é que ele é a nacionalidade em si mesmo. É isso que o PSDB, PMDB, Folha de São Paulo, Estado, etc. e tal, fizeram na campanha do impeachment, né? A campanha do impeachment foi toda feita com as cores da bandeira nacional. Foi aí que apareceu a camiseta amarela, e, finalmente, essa camiseta amarela acabou se transferindo aí, ficando mais característica como as cores do bolsonarismo. É um estelionato. Bolsonaro é um defensor. Ele representa a nacionalidade brasileira? De forma nenhuma, né? Ele é apenas um partido de vigaristas, um partido de aventureiros, de oportunistas de última hora que chegaram aí, né, com esse discurso ultradireitista. Ele, pelo menos, né, não sendo a representação da nacionalidade, ele é nacionalista? Não, de forma nenhuma. Esses aí são todos teleguiados aí pelo imperialismo norte-americano. Bolsonaro deu demonstrações, né, muito grandes desse fato. Assim são os outros também, né? Está aí a aliança com a FBI para derrubar um governo que foi eleito pelo voto da população brasileira, que mostra que não tem nada de nacional. A esquerda também não deveria sair com a campanha, com a bandeira nacional. A bandeira nacional é nacional. A esquerda deveria se apresentar com as suas próprias cores, deveria se apresentar como o que ela é. Quer dizer, o vermelho é a cor da luta social, da luta democrática, da luta revolucionária, historicamente em todo o mundo. E logicamente, também, mais do que todas essas outras coisas, a cor do comunismo, do socialismo.
Então, a esquerda deveria se apresentar, cada um deveria se apresentar, né, honestamente, com as suas próprias cores. Essa ideia da esquerda de aparecer com verde e amarelo na eleição para conquistar os votos de pessoas totalmente confusas e sem orientação, mostrando que eles é que são patriotas, né, se confundindo com o bolsonarismo e com a direita em geral, também não é uma política eficiente. Não vai mudar o quadro eleitoral de forma nenhuma, né? O problema do quadro eleitoral não é a população pura e simplesmente. É que as eleições, né, e o regime político têm um caráter profundamente antidemocrático e, como tal, não permite uma política de esclarecimento democrático. Veja-se que, nesse momento, né, estão organizando uma eleição para ser feita em 3 meses, né? 3 meses é suficiente para esclarecer a população? De jeito nenhum, né? Nem com todos os meios de comunicação que você possa reunir. Não, é uma farsa eleitoral em si, né? Ainda mais quando nós sabemos que a eleição vai ser feita no meio da pandemia, com uma série de restrições, e muita gente já está falando em proibir atividades de rua, né? Quer dizer que a campanha ficaria aí na televisão, basicamente, e nas redes sociais. Nas redes sociais, nós vamos falar um pouco disso, eles estão impondo aí uma enorme mordaça, né, nas redes sociais. Então a eleição vai ser feita pela televisão, pela Rede Globo, pela Bandeirantes, etc. e tal, como tem acontecido em todas as eleições, tá? Essa que é a grande realidade. E isso daí, não adianta você botar uma camisa amarela, porque a Rede Globo não vai escolher você, vai escolher um bolsonarista, vai escolher um PSDBista, um candidato do DEM, um candidato dos partidos de direita, do Partido Novo, etc. e tal. É isso que vai acontecer. Quer dizer, a esquerda apresenta aí uma fórmula que é uma fórmula totalmente sem eficácia de conjunto, pode ser eficaz para algum setor aí mais direitista, que vá lá com a camisa verde e amarela e se apresente diretamente como direitista. Mas de conjunto para a esquerda, isso aí não vai resolver absolutamente nada. Nós vemos aqui o grande problema da esquerda nacional. Ela não é uma esquerda que quer mobilizar as pessoas, ela é uma esquerda eleitoral, e ainda, do ponto de vista eleitoral, como a sua preocupação não é uma preocupação ideológica, não é uma preocupação de defesa de um determinado programa político, essa esquerda, ela se apresenta nas eleições com uma política demagógica, tá? É isso que acontece aqui, né? Em nome da demagogia, todos os princípios, toda a luta política é enterrada. É isso que acontece. E os defensores, né, do progresso eleitoral, eles procuram apresentar o seguinte: você faz qualquer coisa para se eleger, se veste de verde e amarelo, propõe a repressão contra o crime, e não sei o que, faz discursos direitistas, esquece as palavras de ordem e os programas da esquerda, e aí você se elege. Aí quando você é eleito, aí é que começa o verdadeiro jogo. É verdade isso daí? Não. Não acontece nada nesse verdadeiro jogo. Por exemplo, nesse momento, a esquerda, né, está completamente neutralizada dentro do Congresso Nacional. Ela serve como uma espécie de apêndice dos partidos que querem controlar o Bolsonaro, roubar o Bolsonaro, e partidos que têm uma política contra a população ainda pior do que a do Bolsonaro, né? Por exemplo, se a gente for comparar o que o governo do ex-presidente FHC fez contra, né, a população brasileira, e o que o Bolsonaro fez, o FHC ganha de lavada do Bolsonaro, né? O Bolsonaro, tudo bem, é uma ameaça que tem que ser contida, mas ele não é nem um pouquinho pior do ponto de vista do efeito sobre a população
do que os partidos ditos democráticos. E o que acontece é que a esquerda, dentro do Congresso Nacional, é um apêndice desses partidos. Não tem independência, não tem condições de mudar nada, não tem condições de aprovar nada, né? Tanto que ficam fazendo propaganda proposta que, na verdade, foi uma proposta da burguesia, com a clara intenção de impedir aí uma crise social muito grande que estava em marcha. Então, nós vemos aí que essa política eleitoral ela é uma política, em grande medida, inócua, né? Para os momentos de grande paz, a esquerda consegue aprovar uma ou outra coisinha aí, como aconteceu nos governos do PT, onde aprovaram algumas reformas sociais, nada fundamental que afetasse a estrutura geral do país, né? Mas, nesse momento aqui, nem mesmo essa pouca atividade reformista tem efeito, né? Isso daí é o que é uma forma específica de cretinismo eleitoral. Marx chamou de cretinismo eleitoral as pessoas que achavam que uma revolução pode ser feita a partir de discursos no parlamento. Então você vai lá, aprova uma lei, etc. e tal. Marx falava, isso é cretinismo eleitoral. O que é necessário, né, ele se referia às revoluções de 1848, principalmente na Alemanha, é agir, né, esmagar a reação, tomar o poder efetivamente, armar a população, coisas reais. O discurso eleitoral não pode propiciar nada disso. No Brasil nós temos um cretinismo eleitoral ainda pior, porque não é que os deputados façam discursos aí em favor da revolução. É uma coisa totalmente inócua. Eles começam, né, abandonando os princípios durante e terminam a reboque da burguesia dentro do Congresso Nacional. Isso é muito importante de assinalar, porque nós estamos entrando aí já na campanha eleitoral, né? Então, uma das tarefas fundamentais nesse momento é mostrar, né, a falsidade, a falta de efeito, o descaminho que é você enveredar e jogar todas as suas fichas na política eleitoral e ainda mais dessa forma demagógica, né, se disfarçando, se travestindo aí de bolsonarista. Então isso daí é uma coisa totalmente sem pé nem cabeça. Bom, uma coisa que está diretamente relacionada com isso, um tema que está diretamente relacionado com esse problema das eleições é a questão das chamadas fake news, né? Está em discussão no Congresso nesse momento, né? Um pacote de coisas, um pacote profundamente antidemocrático que visa a impor o controle do Estado e o controle das plataformas digitais sobre toda a comunicação digital. Quer dizer, a gente pode analisar uma por uma das medidas que estão sendo propostas aí, mas vamos fazer uma avaliação de conjunto. A internet, ela nasceu sem nenhuma regulamentação. As pessoas falavam o que queriam, né, e tudo mais. As plataformas digitais, que são grandes monopólios capitalistas, portanto, profundamente antidemocráticos, começaram a controlar, né, essa comunicação, porque elas criavam um âmbito, né, onde as pessoas podiam fazer uma divulgação maior, interagir, né, se relacionar com outras pessoas dentro da plataforma digital. Isso já deu a elas um enorme poder sobre a comunicação. Todo mundo sabe, todo mundo que tem um pouquinho de informação sabe que essas plataformas, elas
aumentam e diminuem a sua capacidade de divulgação de acordo com seus próprios interesses, que elas estabelecem normas que vocês não têm nenhuma outra possibilidade que não aceitar essas normas. Se as normas são desfavoráveis à livre expressão, você é obrigado a se sujeitar a isso daí. Quer dizer, já nessa situação, o quadro, né, é extremamente desfavorável para a liberdade de expressão. Agora, no Brasil, né, foi lançado um pacote para controlar ainda mais, impor maiores e maiores restrições à internet. Bom, ninguém precisa ser um gênio para entender que isso daqui vai piorar sensivelmente a coisa. Quer dizer, o Brasil avança para ser um dos países mais retrógrados em termos de internet. Essa medida retrógrada, ela tem o apoio da esquerda. É importante destacar isso daí. A esquerda acha que é positivo o fato de que se estabeleçam maiores restrições dentro da internet, né? Eles apresentam isso para pessoas politicamente desorientadas como sendo um combate contra a direita, o que é muito estranho, porque como é que você vai combater a direita com medidas antidemocráticas que dão poder antidemocrático para a direita? Não vai, simplesmente não vai acontecer. O pacote também é proposto pela direita, né? Supostamente ele seria produto dessa união nacional contra o Bolsonaro. O próprio Bolsonaro se posicionou contra, né? Porque, do ponto de vista imediato, as medidas são contra ele, mas elas não vão ser abolidas depois e vão ser usadas para estrangular ainda mais a internet. Vamos parar um pouquinho e pensar no seguinte, né? Qual é a história dessa questão das fake news? Que agora está chegando aí no estrangulamento total, não sei se total, mas da comunicação na internet. A história é a seguinte: as eleições e a política, em geral, elas sempre foram controladas, né, pela burguesia dos diferentes países e pela burguesia imperialista através da imprensa tradicional, ou seja, das grandes corporações, das grandes empresas capitalistas, monopólios capitalistas que controlavam totalmente a informação. A gente pode dizer que isso aí foi uma época de ouro da burguesia, né, no terreno da informação. Eles conseguiram, principalmente através dos meios de comunicação eletrônicos, uma supremacia absoluta. Você é candidato num país como os Estados Unidos, a sua candidatura vai depender muito da ação dos meios de comunicação, das grandes redes de televisão e tudo mais. Bom, à medida em que o regime político burguês, na maioria dos países do mundo, começou a entrar em crise, o que surgiu não foi uma oposição de esquerda, mas uma oposição de direita, que é um resultado direto dessa desagregação, ou seja, do deslocamento de uma parcela da burguesia para posições fascistas e de extrema-direita. E essas organizações, como elas não contavam com os grandes meios de comunicação, na sua maioria, né, até em alguns lugares procuraram criar meios de comunicação fortes, mas não conseguiram um grande resultado, né? Veja-se nos Estados Unidos, por exemplo, a Fox News, que é ultraconservadora e tudo mais. Então, esses setores decidiram usar como arma a internet, né? E responderam, a partir da internet, à pressão ao domínio, né, monopolista da grande imprensa, estabelecida e tudo mais. Bom, nos Estados Unidos, onde esse processo, finalmente, está relacionado com a subida ao poder do presidente Donald Trump,
a imprensa tradicional levantou essa questão das chamadas fake news. Quer dizer, o que significa isso? Significa que a imprensa tradicional, quando mente, é jornalismo. E ela mente de uma maneira escandalosa. Quando você mente na internet, é fake news. Então é preciso combater as mentiras na internet. Por quê? Para que as mentiras fiquem sendo um monopólio dos grandes capitalistas. Eles é que têm que controlar a opinião pública através do seu poder monopolista. É aí que tem origem a campanha contra as fake news. Essa campanha é uma campanha falsa, mentirosa, né? Fake, como o próprio nome da campanha já diz. Ela é totalmente uma falsificação, ela é uma tentativa, um esforço, né, dos grandes capitalistas, principalmente da comunicação, de retomar o controle da comunicação, de retomar, digamos assim, de calafetar uma brecha que se abriu no seu monopólio da comunicação. Bom, quando o Bolsonaro, quando veio a campanha eleitoral, né, a campanha eleitoral brasileira ela foi fraudada pelo STF, pelo TSE, pelo Congresso, pelos partidos burgueses, todos os democráticos, né, com o impedimento do ex-presidente da República concorrer às eleições. Aí, né, o PT cometeu o erro gravíssimo, né, de lançar e retirar, em última instância, a candidatura do Lula e lançar como candidato o Fernando Haddad. Por que o PT fez isso daí? Isso está relacionado com o que eu expliquei um pouco antes. A questão eleitoral. Né? Com a pressão de vários setores do partido, que acharam que se o partido tivesse um candidato que não pode aparecer na televisão, olha, isso daí poderia diminuir a capacidade eleitoral dos candidatos menores. Senadores, governadores, deputados federais, etc. e tal. Então era preciso ter um candidato, e para ter um candidato era preciso se submeter ao golpe de Estado. Mais do que se submeter, encobrir o golpe de Estado, se adaptando a ele. Esse foi o sentido da candidatura do Fernando Haddad. Todo mundo deve se lembrar que, durante todo o período eleitoral, todo um setor do PT levantava a palavra de ordem, que nós levantávamos também, de que eleição sem Lula é fraude. Né? Mas a hora que as pessoas que honestamente acreditavam que a eleição sem Lula é fraude, a hora que eles chegaram na eleição, eles foram convencidos de que o melhor era lançar qualquer outro candidato. Quer dizer, ou seja, fazer parte da organização de uma eleição sem o Lula, ou seja, da fraude. Né? Os argumentos não faltaram. Era importante, é preciso derrotar o Bolsonaro, etc. e tal, mas isso tudo são argumentos de uma direita do PT que olhava e falava o seguinte: não podemos ficar sem candidato a presidente, que pode prejudicar nossas perspectivas eleitorais, para um deputado, um senador, etc. e tal. Então, né, decidiram apoiar a fraude ao invés disso daí. Não havia motivo nenhum para lançar o Fernando Haddad para perder, porque é isso que ia acontecer. Né? O lançamento do Fernando Haddad era uma política para perder a eleição. O efeito dessa política foi de disfarçar a fraude. O PT concorrer, o Fernando Haddad foi para o segundo turno, etc. e tal. A burguesia já tinha previsto isso. Tinha previsto, calculado isso daí amplamente. Eles sabiam, né, que para completar o golpe de Estado, elegendo um candidato que de alguma forma representasse o golpe de Estado, era necessário impedir o Lula de concorrer às eleições. Né? Por isso organizaram o processo, a Lava Jato montou essas peças de falsificações, né, tendo como objetivo
o controle do poder político no Brasil. Aqueles que acharam que o negócio era o Fernando Haddad caíram na arapuca, serviram como instrumentos da fraude. É chato dizer isso daí, porque eu vejo muita gente falando assim, não, eu não votei no Bolsonaro, eu votei no Fernando Haddad. Quer dizer, se você foi favorável, né, a participar dessa fraude, você, inocentemente, contribuiu para a situação. Bom, à medida em que o Bolsonaro ia ganhando a eleição com bastante tranquilidade, bastante facilidade, uns gênios do PT, né, mas eu tenho certeza absoluta de que essa ideia não veio de dentro do PT, veio de fora, porque ela é uma ideia que começou nos Estados Unidos, levantaram o seguinte: se o Fernando Haddad não foi vitorioso, é por causa das fake news. Quer dizer, não é o fato de tirar o Lula da eleição, candidato ganhador, foi deixado de lado. Por quê? Porque era preciso ter um candidato para eleger algum deputado aí. Não sei qual é a vantagem de eleger esse deputado, exceto, né, para o próprio deputado, que recebe salário, etc. e tal. Para o povo, a gente não viu nada. O que a gente viu de 2016 para cá, de todos esses deputados e senadores da esquerda? Nada, não fizeram nada, não conseguiram nada. Pelo contrário, eles só atrapalham porque a prioridade deles, a todo momento, é a eleição. E eles estão dispostos a sacrificar tudo para conseguir um cargo. Inclusive sacrificar a bandeira do partido, sacrificar o nome do partido. Uma parte desse pessoal passou para os partidos de direita, quer dizer, é uma coisa que não tem sentido, é uma política que, no final das contas, não tem sentido absolutamente nenhum, né? Bom, a adoção da parte do PT do negócio das fake news, além de obscurecer a verdadeira fraude, selou uma aliança do PT com uma direita imperialista internacional que quer controlar a internet, né? E é esse o motivo pelo qual, hoje, né, os deputados do PT estão apoiando esse estrangulamento antidemocrático, né, monstruoso das fake news. A preocupação da burguesia, e também, eu imagino que uma parte da esquerda, né, a esquerda costuma pensar com a cabeça da burguesia, na maior parte das coisas, é a de que, se eles derem um golpe decidido na questão das fake news, controlarem a comunicação na internet, né, o Bolsonaro será facilmente derrotado, etc. e tal. Quer dizer, o bolsonarismo não tem nada a ver com o golpe, não tem nada a ver com o desenvolvimento da luta de classes no Brasil, com as forças sociais que estão aí, mas é um mero problema técnico, né? É um problema da internet. Controlou a internet, é o fim da direita e do bolsonarismo. Logicamente que isso aí pode afetar o Bolsonaro de um ponto de vista imediato, mas não vai de forma nenhuma resolver o problema. O bolsonarismo, ele até o momento, ele é uma espécie de um sintoma, né, do apodrecimento do regime político brasileiro. Ele não é um fenômeno artificial, como o pessoal pensa. Ele tem uma penetração muito grande em todo o aparato repressivo, ele tem uma base, né, social relativamente importante, não é tudo isso que sempre falaram, mas isso daí existe, né? E aqui, novamente, a política imediatista, ou seja, precisamos a todo custo eleger alguém aí, eleger um prefeito, eleger um vereador, o vereador melancia, como dizia a direita na ditadura. Verde por fora, vermelho por dentro. Apesar que esses aqui não são vermelhos, eles são verdes por fora, verde e amarelo por fora e cor-de-rosa por dentro, quando eles são cor-de-rosa, porque uma boa parte deles, nem cor-de-rosa são. Mais algumas observações aqui sobre a situação política para encerrar.
Queria chamar a atenção para a entrevista que o Haddad deu no Roda Viva, né? Uma entrevista que mostra bem qual é a política da ala direita do PT, que muita gente não compreende, né, essa posição política do Haddad. Ele aventou a possibilidade de uma candidatura única dos progressistas, ou seja, o apoio a, sei lá, um elemento aí direitista, que alguém consiga passar um verniz de esquerdista nele, de progressista, né? Reforçou o apoio dele à Lava Jato, que é estranho, porque já nessa altura do campeonato, a Lava Jato já saiu de moda para a burguesia, né? Ninguém fica aí defendendo a Lava Jato. A Lava Jato, quando a burguesia se refere a ela, fala assim, prestou um serviço ao país. O Aras, né, que é o procurador indicado pelo Bolsonaro, ele está numa campanha de liquidação da Lava Jato, e a imprensa, que é tão contra o Bolsonaro, não fala nada disso daí. Quer dizer, cada um tem os seus interesses, né? Segundo o Haddad, a Lava Jato, o problema era separar o joio do trigo, quer dizer, condenar apenas os verdadeiros culpados, que não era a função da Lava Jato. A função da Lava Jato era condenar o Lula, era condenar o PT, era condenar, né, era derrubar o governo e tudo mais. O Fernando Haddad vai no Roda Viva e não fala nada disso. Elogiou os governadores, né? E voltou a criticar os governos de esquerda. O Evo Morales, que foi derrubado por um golpe fascista, segundo o Haddad, a culpa foi do próprio Evo, e a Venezuela, apesar de que ele tenha dito que na Venezuela a oposição é pior do que o governo, né? Então, quer dizer, apareceu como um grande defensor da Frente Ampla. Essas declarações são o programa da ala direita do PT, não há dúvida nenhuma. Bom, aqui mais alguns comentários, né? O MBL, defensor da Lava Jato e, podemos dizer assim, vanguarda na luta contra a corrupção, foi pego aí num escândalo de corrupção. Isso aí mostra que as campanhas contra a corrupção, elas não têm absolutamente nenhum sentido, né? Os esquerdistas que apoiaram a Lava Jato, o Sérgio Moro, o FBI, toda essa palhaçada fascistoide, né, tem que pensar nisso daí. E as pessoas que acompanham a política têm que pensar nisso também, porque uma pessoa que se diz de esquerda, que se diz defensora do povo, apoiar tudo isso daí, apoiar o FBI, e depois, logicamente que eles vão falar que eles não sabiam, mas isso é uma bobagem, né? Era evidente que tudo isso era uma operação do imperialismo. Bom, outra questão, né? Finalmente, depois de muitas idas e vindas, o Bolsonaro indicou um novo ministro da Educação. E o que era uma grande vitória popular, espetacular e tudo, o presidente da Uni falou que tinha sido uma vitória da Uni, que eles derrubaram o Weintraub, se transforma agora numa grande derrota. O atual ministro, né, é uma pessoa tão obscurantista e retrógrada quanto o Weintraub, né, com seu próprio estilo, finalmente. E o Weintraub, ao sair do Ministério da Educação, deixou um conjunto de indicações para o Conselho Nacional da Educação que foram agora referendadas pelo Bolsonaro. É uma vitória que, a hora que a gente olha de perto, né, de longe também dava para ver, na verdade é uma derrota. É importante salientar esse problema pelo seguinte, uma das maneiras de enrolar a população e a esquerda e a militância diante da luta
contra o bolsonarismo, o fascismo, a direita, o golpe, é arrumar esses objetivos fictícios, como, por exemplo, derrubar um ministro. Uma parte expressiva da esquerda procurou aí se especializar na reorganização do Ministério do Bolsonaro. Agora, é uma coisa totalmente sem sentido, sem pé nem cabeça. Por quê? Porque você tira o Weintraub e põe o Milton Santos. Quer dizer, você tira o demônio e põe o diabo no lugar. Você troca 6 por meia dúzia. Finalmente, né, a gente não pode esquecer nunca que esse é um ministério do Bolsonaro, não é um ministério em geral. Um ministério abstrato. Bom, para concluir, né, uma observação sobre a questão do coronavírus, né, que está devastando o país, né, sem dúvida nenhuma. A coisa cresce exponencialmente, os governadores já abriram tudo. São Paulo, por exemplo, dominado pelos científicos, democráticos, civilizados e civilizatórios Dória e Covas, está com 17% de confinamento. Quer dizer, soltaram todo mundo na rua, com exceção de uma pequena minoria, que é aquela pequena minoria que tem condições de ainda permanecer em casa, né? As pessoas que apoiaram esses governadores deveriam fazer uma reflexão, logicamente que nós não vamos esperar isso delas, mas as pessoas que observaram os outros, né, apoiando os governadores civilizatórios, devem tirar suas conclusões de como existe, né, dentro da esquerda brasileira um conjunto de pessoas cujo grande talento é espalhar por aí ilusões aberrantes, bizarras, né? Esse setor da esquerda que aderiu ao Fique em Casa, agora a gente percebe que o Fique em Casa saiu de moda, né? Não é mais a moda. Por que não é mais a moda? Porque agora a burguesia decidiu que o pessoal tem que sair de casa. Ah, mas a epidemia diminuiu? Não, ela está aumentando cada vez mais. Mas então por que nós estamos saindo de casa se a solução para parar a epidemia era ficar em casa? Nós estamos saindo de casa porque os donos de escravo, que são os capitalistas, eles querem que o pessoal saia de casa, porque ficar em casa estava prejudicando seus negócios, né? Então agora está na moda o seguinte: saia de máscara, né? Saia de casa, mas saia de máscara. Bom, é tudo uma farsa, né? É preciso ter consciência disso. É preciso condenar de uma maneira enérgica todos aqueles setores da esquerda que vieram com a palhaçada oficialista, cívica, do Fique em Casa, que entregaram sede de sindicato para governador de direita, enquanto os trabalhadores estão sofrendo, nesse exato momento, os piores ataques contra as suas condições de vida, né? E também, né, a alegação que é preciso salvar vidas, cai totalmente por terra. Agora os governadores civilizatórios já não servem mais de desculpa para esse pessoal que procurava apresentar como grande política, né, apenas e tão somente um isolamento social parcial. Agora não é parcial, agora ele é minoritário. Bom, nesse sentido, né, nós temos que insistir aqui numa questão chave, que é o seguinte: a questão do isolamento social está sendo usada para impedir os atos de rua fora Bolsonaro. Mas, né, já não tem mais o isolamento social. Então, quer dizer, finalmente, você não está defendendo nenhuma política pública, você está simplesmente utilizando a questão do isolamento para bloquear a luta popular, né? Nesse sentido, uma exigência que nós temos que fazer é a de que os sindicatos todos reabram e a atividade política volte ao normal. Não existe mais isolamento social. 17% em São Paulo não é isolamento social, não é nada.
Então é preciso proteger, né, a população. E quem pode proteger é a luta popular. Portanto, nós temos que acabar com esse pretexto reacionário de que não pode haver luta porque o pessoal não pode sair na rua. É uma coisa absolutamente dada, né? Até o momento, né, todo mundo tem que saber isso, não há atos públicos porque dirigentes da esquerda, dos sindicatos, das organizações populares, levantam a bandeira de um isolamento social que não existe mais. Inclusive, seria necessário ter uma mobilização popular para que o isolamento social seja retomado na medida em que ele é ainda necessário, mas também que sejam tomadas as medidas, outras medidas, para controlar a situação do vírus, que no Brasil está fora de controle e já fez 70 mil vítimas. Henrique, passo a palavra. Bom, vamos lá, companheiros. Vamos começar aqui com as perguntas. Eu queria ir agradecendo o pessoal que já está mandando superchat aí no nosso link 24 horas. Né? Agradecer aqui ao superchat do Silvia Lula Amor, da Silvia Lula Amor, muito obrigado. Ela mandou um super sticker aqui para gente. A Silvana Cavitioli também mandou um superchat. O Cláudio Cobianchi mandou também um sinal de positivo aqui para gente, um super sticker. Arctic Wave também mandou um superchat falando bom dia. Grande Henrique, eu não estou ouvindo você, hein? O Rui não está me ouvindo, produção? Pode ver o que pode ser aí? Enquanto isso, eu vou só agradecendo o pessoal do superchat antes de fazer a pergunta. Arctic Wave mandou aqui, bom dia, Grande Pimenta. Continuo sem ouvir. Na agonia de ouvir alguém inteligente. Nossa luta não há trégua. Obrigado pela nossa dedicação e de todos do partido. Pedro Antônio Brunel também mandou o superchat. Charles Fernandes, ele mandou a pergunta, acho que essa pergunta já era de ontem, da análise internacional. Novo membro do canal, Juan F. Sarmiento. Vinícius Lozano, também novo membro do canal, seja bem-vindo, vocês dois. O Luan Rocha, que renovou seu status de membro. Sueli Célia da Silva, também renovou seu status de membro. Maria Ângela Biducci mandou superchat. Fernandes da Silva mandou superchat pra gente. Rose Cesarino, novo membro do canal, renovou aqui o status de membro. Ednelson Cesaretti mandou superchat dizendo: vitória da mobilização e da política revolucionária do PCO. Parabéns à Causa Operária TV 24 horas. Vamos aqui resolver o problema da nossa... Agora sim, só para a gente fazer o Rui me ouvir. Eu estou aqui. Totalmente sem o som de vocês aqui, hein? O Rui não está me ouvindo por enquanto, mas a gente está resolvendo o problema aqui da... Bom, é isso. Ednelson Cesaretti diz: vitória da mobilização e da política revolucionária do PCO. Parabéns à Causa Operária TV 24 horas no ar. Amanda B. Obedece, novo membro do canal, ela renovou seu status. Ernesto Abdala Filho, muito obrigado também pelo superchat. Luiz Preza mandou um super sticker. É isso aí. Eu vou, então, deixa eu ver se o Rui voltou a me ouvir aqui com a troca do microfone. O microfone não liga. Deixa eu trocar aqui. Deixa eu mesmo trocar. Vamos lá, pessoal. Desculpe, a gente está resolvendo o problema aqui do áudio.
Consegue me ouvir agora? Agora eu estou ouvindo. Ah, beleza. Então deixa eu só ajustar aqui. Beleza, eu estava só agradecendo aqui os superchats, e a primeira pergunta é a seguinte, do Charles Fernandes, agradecer o superchat dele, ele pergunta o seguinte, qual a diferença entre a esquerda brasileira usar o amarelo e a esquerda da Venezuela que usa a bandeira da Venezuela? Alô? Rui, tá me ouvindo? Rui, tá me ouvindo? Agora sim. Tá. Não, a pergunta do Charles Fernandes é a seguinte, qual a diferença entre a esquerda brasileira usar o amarelo e a esquerda da Venezuela que usa a bandeira da Venezuela? Bom, a esquerda venezuelana é uma esquerda de tipo nacionalista. Né? Quer dizer, é uma esquerda, na realidade, uma esquerda burguesa. Né? Por isso, eles usam os símbolos nacionais. Eu não acho que isso daí é correto. Eu acho que o partido deveria ter as suas próprias bandeiras. Né? É um esforço do nacionalismo chavista de se apresentar como representante único da nação. É o mesmo sentido, a única diferença é que eles, na realidade, eles conseguem mais ou menos se apresentar dessa forma, conseguiram, né? Então não tem essa confusão política tão grande como tem aqui, e eles não estão usando isso daí para uma política reacionária de acordo com a direita, no caso, né? É o estilo deles desde sempre. Né? Eu não acho que um partido de esquerda, que se considere partido socialista dos trabalhadores, deva usar os símbolos nacionais. Acho que não. Acho que deve ter o seu próprio, a sua própria fisionomia política. Beleza. Queria agradecer o superchat do Para Que Postar Só Tem do Face. Ele pergunta sobre a questão parlamentar. Rui, não seria o caso da esquerda se posicionar em obstrução total da pauta e denunciar a ditadura atual? Tudo bem, poderia ser, mas é visível que a situação política ela não se desenvolve do ponto de vista da população dentro do Congresso Nacional, se é que ela se desenvolveu alguma vez também, né? O problema que está colocado hoje no país é a luta pelo fora Bolsonaro, né? Não é a luta por pequenas mudanças no regime aí que está totalmente caindo aos pedaços, né? Não adianta botar um esparadrapo aí que o negócio vai piorando a cada dia. Não há dúvida nenhuma disso. Próximo superchat da Flávia Paiani, muito obrigado. Ela diz, obrigado pelas análises esclarecedoras, Rui. Muito obrigado pela contribuição. A pergunta aqui da professora Lília Andrade ela é a seguinte, Rui. Você não acredita que se o Haddad tivesse sido eleito, estaríamos em situação diferente em relação à pandemia? Tudo bem. Eu acho que sim. Estaríamos numa situação um pouco diferente. Mas o problema não é esse. O problema é a eleição do Haddad era uma coisa realista. Esse que é o problema-chave. Né? Se elegesse o Lula, também estaria numa situação melhor do que nós estamos hoje. Havia muitas possibilidades, mas quais as possibilidades eram possibilidades realistas? E qual é o significado? Qual foi o significado político concreto naquele momento da candidatura do Haddad? Disfarçar o golpe. Ele não ganhou, ele não ia ganhar mesmo, de jeito nenhum. Né? Já não é que isso daqui fosse a minha opinião, a opinião do PCO. Havia a palavra de ordem de que eleição sem Lula é fraude.
Se é fraude, não é para o Haddad ganhar. A fraude era para ganhar o Bolsonaro, ganhar o candidato do PSDB. Então, essa que é a realidade das coisas, né? Então não adianta a gente chegar e falar assim, não, se vencesse outro seria melhor. Na política, o problema, assim, era um jogo armado para ganhar o candidato do golpe, um candidato do golpe, né? E a função da esquerda, nesse sentido, é isso que nós estamos tentando explicar, era desmascarar a fraude para diminuir a autoridade política do golpe, dos golpistas, do Bolsonaro. Agora, como a esquerda entrou de uma maneira totalmente errada na jogada, ofereceu um candidato lá para servir como justificativa da fraude, a luta contra o Bolsonaro posterior ficou ainda mais difícil, né? A burguesia apresentou o Bolsonaro como tendo uma grande votação, aquele negócio todo. Então, finalmente, assim, a candidatura do Haddad serviu o quê? Para fortalecer o Bolsonaro. Por isso não deveria ter tido, deveria ter se deixado o Lula, para mostrar, né, que nós estamos vivendo um golpe de Estado e uma fraude. Finalmente, na política, é preciso esclarecer a população daquilo que está acontecendo. População confusa não vai conseguir fazer nada de positivo, né? Próxima pergunta. Antes eu queria agradecer ao Luciano Miyake pelo superchat, muito obrigado. E ler aqui a pergunta da companheira Alice A. Muito obrigado pelo superchat. É a seguinte. Ela fala o seguinte: pergunta que um coxinha me fez. Se os últimos governos e judiciário no geral é direitista, por que nunca tornaram o PCO ilegal? Opositores permitidos? Bom, primeiramente, né, nós temos que dizer o seguinte, que até o golpe de Estado, a questão de colocar partidos na ilegalidade não era uma política preferencial da burguesia. Mas, né, mesmo nessas condições, quer dizer, condições antes de 2016, nós temos que ver o seguinte: o PCO conseguiu, com muito esforço, se legalizar. Mas uma boa parte da esquerda que queria se legalizar não conseguiu. Então, quer dizer, esses outros partidos, eles foram, de fato, colocados na ilegalidade, né? De lá para cá, a maior parte dos partidos que conseguiram se legalizar são de direita. Então, isso daí já começa a ser um problema de ilegalidade dos partidos, de conduta antidemocrática. Segundo, o PCO ele não é colocado na ilegalidade porque a posição em geral da burguesia é não levar a coisa para um extremo, sempre foi essa posição, mas nós sofremos aí, isso daí ninguém vê, uma série de pressões. Nós tivemos muita multa, conta rejeitada, tivemos o fundo partidário suspenso durante vários meses, quase um ano, 1001 problemas, né? Candidaturas rejeitadas, problema de tudo quanto é lado, né? Então, isso daí substituía o colocar na ilegalidade, porque você, num regime político burguês, dependendo da situação, você pode, ao invés de liquidar, você pode neutralizar. Se há condições de neutralizar, você neutraliza, né? Agora, inclusive, a situação se tornou ainda pior, porque nós não temos acesso ao fundo partidário e não temos acesso à televisão e ao rádio na época de eleição. Se você não tem acesso à televisão e ao rádio na época de eleição, levando em consideração toda a legislação eleitoral, você praticamente não consegue fazer campanha eleitoral.
Então, nesse sentido, nós somos opositores permitidos, mas não nos é permitido fazer muita coisa. Quer dizer, nós não fomos colocados na ilegalidade, mas nós também não gozamos de todos os direitos que a gente deveria gozar. Depois de 2016, começou a aparecer uma tendência, né, se formar uma tendência dentro da burguesia, que, felizmente, eles não conseguiram, até o momento, firmar, que foi de colocar na ilegalidade os partidos de esquerda. Muita gente pediu aí para colocar o PT na ilegalidade. Isso é uma ameaça real. O nosso partido quase perdeu o registro partidário, né? Nós tivemos que fazer um enorme malabarismo para não perder. Logicamente que nós não perdemos, porque não era a intenção firme e decidida da burguesia de nos colocar na ilegalidade, né? Mas a situação mudou de caráter. Agora é mais fácil, dado o clima direitista que existe, para a burguesia nos colocar na ilegalidade. Agora, colocar na ilegalidade é uma coisa, é uma determinada coisa. Outra coisa é acabar com o partido. Se nós perdermos o registro legal, nós continuaremos atuando, né? Você perseguir o PCO, além disso daí, você precisaria ter um pretexto maior na atual situação. Quer dizer, é da característica do regime político, né? Os Estados Unidos têm um monte de partidos que são de esquerda. Na Europa, em vários países do mundo, tem partidos de esquerda. Eles mantêm uma certa liberdade de ação dependendo das condições políticas. Quer dizer, a burguesia, ela não como é que se diz? Ela não tem o controle total do regime. Ela tem um controle parcial, ela tem que prestar atenção para os efeitos que determinadas atitudes poderão causar, né? Então, por exemplo, se ela começar a perseguir apenas o PCO, isso vai ter um efeito o oposto, né, numa determinada situação daquilo que eles querem. Vai colocar o PCO em evidência, né? Se eles não conseguirem destruir o partido completamente, o partido vai acabar se fortalecendo por causa da perseguição. Eles sabem disso também. Então, quer dizer, é preciso tratar, né, a esquerda, as organizações revolucionárias, com uma política equilibrada. Só em determinadas situações é que eles poderão colocar todo mundo para fora do quadro político. Vamos lá. Agradecer o superchat da Joana Peixoto, que pergunta o seguinte: do ponto de vista de uma política revolucionária, qual a diferença entre Ciro Gomes, por exemplo, e Haddad? Eu não estou ouvindo de novo. Deu para ouvir agora? Agora? Agora. Beleza. Vamos lá. A Joana Peixoto, ela mandou um superchat dizendo: do ponto de vista de uma política revolucionária, qual a diferença entre Ciro Gomes e Haddad? Eu diria que o Haddad ele está procurando se alçar assim a categoria de um Ciro Gomes, mas ele não é um Ciro Gomes. O problema aí tem a ver não com o número de votos nem nada. Bom, o Haddad, na verdade, tem menos votos que o Ciro Gomes, se a gente for tomar a coisa isoladamente, mas tem a ver com a relação que determinada pessoa mantém com a burguesia, com os grandes capitalistas. O Ciro Gomes tem uma relação estreita com os grandes capitalistas. Ele é um representante, ele é um político desses grandes capitalistas. Ele faz toda uma demagogia de tipo nacionalista e tal, mas ele, na verdade, ele segue a política dos grandes capitalistas. Veja-se a privatização da água, né? A privatização da água não é uma política de esquerda, não é uma política nem nacionalista. É uma política dos grandes capitalistas estrangeiros, né?
Tanto que as denúncias aí são muito grandes de que é uma política que foi levada adiante por empresas como a Coca-Cola. Coca-Cola, Nestlé, empresas alimentícias que, em geral, usam alimentícias alimentícias, empresas de bebidas e comida, que usam intensivamente a água. Então, quer dizer, isso aí não, é um político, é o que a gente chamaria assim, um político orgânico dos grandes capitalistas. O Haddad não é isso daí. O Haddad ele tem uma política direitista, mas a situação dele é assim, ele está entre esses grandes capitalistas e o lulismo, porque ele não tem voo próprio, né? Eu acredito que se ele tivesse condições próprias de se alçar, como tem o Ciro Gomes, que é um oligarca, né? Controla o estado do Ceará, tem um poder material real, ele faria isso. Ele se desprenderia do lulismo e se tornaria um político, digamos assim, independente. É uma coisa complexa, porque a gente vê mesmo os governadores do PT têm dificuldade de operar isso daí. Porque não basta ser governador, você precisa ser um homem de um determinado grupo de poder real. Então, por exemplo, o governador do PT, Camilo Santana, no Ceará, ele, na verdade, é um homem da oligarquia dos Gomes. O Rui Costa, que é governador de um estado importante, ele tem uma aliança lá com a oligarquia baiana. Inclusive, ele tem um relacionamento muito próximo com o prefeito de Salvador, né, Antônio Carlos Magalhães Neto. Mas ele não é o homem principal, ele nem é um homem integral dessa oligarquia. Então a posição dele é frágil. E assim vai, né? O problema quando nós vamos analisar um determinado político, nós não podemos, evidentemente, uma personagem política, nós não podemos, evidentemente, analisar a pessoa pelo que ela disse, é o pior tipo de análise que existe, né? A gente vê muito na internet, não, mas o Ciro Gomes disse não sei o que e tal. Não, na verdade, tem importância o que ele disse. O importante são as coisas que ele vai fazer, a realidade daquilo que ele está fazendo, a ação, né, da pessoa. Mas o mais importante de tudo é ter uma análise e uma definição clara, né, do conteúdo social desse político, das relações sociais reais, né? Então, por exemplo, você pode ter um político muito direitista, Jair Bolsonaro, mas ele não é o político preferido nesse momento dos banqueiros, dos setores mais tradicionais da burguesia que controlam o país. Ele é um político que eles querem que fique no governo, mas evidentemente eles prefeririam outro tipo de pessoa. Assim como também eles não preferiam o Lula, eles toleraram, até um certo ponto, a presença do Lula no governo, apesar de toda a política conciliadora dele, a política burguesa que ele fez no governo na maioria das coisas. Quer dizer, é preciso ver as relações reais. O Lula, por exemplo, qual é o problema do Lula? É que ele é um radical que está soltando fogo pelas ventas, ele é do PCO, ele é trotskista? Não, ele não é nada disso. O problema é que ele tem uma certa margem de independência em relação a determinados setores da burguesia e do imperialismo, porque ele tem um poder real. Diferentemente do Haddad, o Lula tem esses 40 e tantos milhões de votos ou mais. Ele tem aí a CUT, ele tem a liderança sobre uma parte expressiva do movimento operário popular. Quer dizer, isso é um poder real, né? E por isso ele tem tanto conflito com a burguesia. Ele tenta levar no governo uma política que não é uma política esquerdista, não é revolucionária, nada, mas que não é a política do setor dominante da burguesia.
Queria agradecer ao superchat da Cecília Maria. Ótima análise, ela diz, muito obrigado. Luiz Preza mandou super sticker, muito obrigado. Cristiane Rocha atualizou seu status de membro. E a pergunta aqui do Corisco Iscariotes, muito obrigado pelo superchat. É possível que categorias como entregadores por aplicativo e caminhoneiros formem sindicatos primitivos? Essa atividade sindical é mais produtiva que a atividade dos sindicatos controlados pela burguesia? Formem sindicatos controlados pela burguesia? Não, ele diz que se é possível que os entregadores e os caminhoneiros formem sindicatos primitivos, e se essa atividade sindical ela é mais produtiva que a atividade dos sindicatos controlados pela burguesia. Pode ser. Os caminhoneiros têm sindicato, que é controlado pela burguesia já. Tá? Ou seja, por uma burocracia sindical direitista. O que acontece? Logicamente, os entregadores podem formar um sindicato, vão enfrentar uma série de obstáculos, inclusive obstáculos legais. A burguesia vai usar os recursos para controlar isso daí e impedir que eles tenham sindicato, que a primeira opção da burguesia é não ter sindicato. A segunda opção, o que é? Controlar o sindicato que foi criado. Então, se eles criarem um sindicato, a burguesia vai colocar em marcha toda uma série de ações corruptíveis para controlar o sindicato. Ela não tem condições de deixar um sindicato aí totalmente livre. Né? Qualquer sindicato que procure levantar a bandeira da independência política completa vai se defrontar com uma enorme resistência da burguesia. Agradecer aqui ao Lucas Guimarães pelo superchat. E ele pergunta o seguinte: o artigo "É hora de perdoar o PT", publicado pelo Globo, expressa uma mudança de rota na política da Globo? Se sim, com qual finalidade? Eu não acho que expresse uma mudança de rota. Isso aí faz parte da operação democrática, né? Então eles falam, vamos perdoar o PT, quer dizer, vamos dar mais veracidade a esse golpe do vigário que nós estamos aplicando na praça aí. Eles não vão perdoar o PT. O que eles querem, na realidade, essa jogada já ficou muito clara da parte da própria Globo, de outros, é dividir o PT. Para eles existe o PT bom e o PT mau. O PT mau é o PT do Lula. É o que eles chamam de lulopetismo. E o PT bom é o PT dos direitistas, que estão dispostos estão dispostos até a apoiar uma candidatura do Fernando Henrique Cardoso se as condições se apresentarem. São os petistas da Frente Ampla e tudo mais, né? Como eles veem que o Lula está numa situação um pouco delicada, que ele não pode ser candidato, né? E esse daí é um fator muito importante de manipulação da situação política, eles estão investindo para ver se eles conseguem fazer com que a ala direita do PT predomine. Agora, eu acho assim, qualquer petista que não esteja no PT simplesmente para receber um salário de deputado ou assessor de deputado, teria que olhar para isso daí como uma ameaça ao próprio partido, né? Quer dizer, é uma tentativa de engolir completamente o PT. Quero agradecer aqui o novo membro do canal, Ivan Capelê, muito obrigado. Agradecer o superchat do companheiro Paulo Magalhães, ele pede para a gente reativar o SoundCloud, nós estamos providenciando aí esse retorno. Marcelo Millet também contribuiu com a gente, dizendo todas as ruas pelo Fora Bolso. É isso aí, muito obrigado. O Luiz Preza mandou um super sticker também, muito obrigado. E uma pergunta aqui do William Santos Rezende. Rui, você acredita que se o Lula voltar,
ele teria coragem de fazer as reformas de base do João Goulart? Não, não acho. Eu acho que o Lula teria uma política mais, como é que se diz? Mais abrangente, pelo menos, do que ele teve nos governos dele, né? A política do Lula nos governos do PT e no governo da Dilma foi uma política muito limitada. Acho que a experiência do golpe mostrou isso daí. Não houve nenhuma modificação do regime político estrutural, né? Todo mundo sabe que para um partido de esquerda que tem propostas sociais ou de defesa da economia nacional, qualquer que seja ele, governar com o regime político atual é praticamente impossível, né? Veja que o Evo Morales, a Cristina, os Kirchner, o Chaves, né? Todos eles fizeram mudanças no regime político, procuraram fazer mudanças no regime político. O Chaves e o Evo Morales aprovaram uma nova Constituição. É óbvio. O regime político brasileiro ele é um regime que está montado para o controle do imperialismo, do grande capital sobre o regime político. Então, quer dizer, precisaria mudar alguma coisa. Agora, o que ele mudaria, como ele mudaria, aí já é outra história. Ele, logicamente, que na tentativa de fazer qualquer coisa dessa natureza, ele sofreria uma pressão enorme da burguesia. Então, é meio que uma incógnita o que aconteceria se o Lula fosse eleito. Dependeria também da intensidade da pressão popular sobre o PT nessas condições, mas eu acho assim, que tenderia a ser muito parecido com o governo, não com o governo João Goulart, que era um governo que já estava meio... tentou se manter. O governo João Goulart é um governo que governa o tempo todo na defensiva, né? Mas como o governo Getúlio Vargas de 1950, que é um governo que vai tentar fazer algumas coisas e vai sofrer uma pressão, uma resistência gigantesca da burguesia que vai levar ao golpe, né? Na realidade, para modificar o país, seria necessário não uma eleição, isso aí não vai nunca conseguir modificar o país, mas uma mobilização popular tão abrangente, uma mobilização da classe trabalhadora, de características revolucionárias, ou seja, um movimento transformador que derrubasse as estruturas carcomidas do atual regime, né? A gente vê como esse regime é profundamente reacionário, ele é uma burocracia encastelada aí, totalmente reacionária, um sistema eleitoral antidemocrático e tudo, um sistema repressivo que mata milhares de pessoas por ano e tal, aí é derrubado, né? Nós não devemos alimentar a ilusão de que nenhuma eleição vai efetivamente modificar o país. Na eleição vai acontecer aquilo que a burguesia quer, né? E o caso Bolsonaro o caso Bolsonaro e o caso Dilma Rousseff, eles são muito educativos. A Dilma caiu porque a burguesia não acreditou em momento nenhum que ela pudesse fazer a política que eles queriam. Então ela caiu, porque eles queriam fazer uma determinada política. Colocaram o Bolsonaro. O Bolsonaro está disposto a fazer, em grande medida, a política que eles querem, mas o Bolsonaro tem umas coisas também que incomodam a burguesia. Então, eles fazem uma campanha enorme para colocar ele na linha. Até arrastaram a esquerda para essa campanha. O regime político burguês é assim. Se entrar um esquerdista amanhã, ele vai sofrer a mesma coisa que o Bolsonaro até ele entrar na linha, né, e ficar sob controle da burguesia. Bom, última pergunta aqui do cidadão comum. O PSB convidou Flávio Dino para ser candidato a presidente em 2022. A esquerda reformista tem vergonha das origens. O que você acha dos oportunistas esquerdistas?
Eu acho que o Flávio Dino, sim, tem uma propaganda de que ele seria um grande esquerdista. Na verdade, não é nada disso, né? A gente vê o governo dele no Maranhão é um governo da oligarquia maranhense. Não tem nada de especial. O pessoal faz uma propaganda que ele fez não sei que mudança na escola, fez uma coisinha aqui, uma coisinha acolá, mas nada disso é significativo, né? Não há nenhuma mudança estrutural, são aquelas reforminhas que os governos de esquerda, bem ultramoderados, fazem. Inclusive, o Flávio Dino é bem mais moderado que o Lula, inclusive. E as relações que ele mantém com a burguesia são relações muito mais profundas de subordinação à burguesia do que o Lula. Então, fazem a campanha dele como um grande esquerdista, mas eu acho assim, não é à toa que o PSDB convidou. Ele pode muito bem ser um candidato do PSB. Eu não vejo contradição nenhuma nisso daí. É um candidato burguês que não significa nada na realidade. Bom, companheiros, a gente vai encerrando mais essa análise política da semana. Eu queria agradecer a todos que participaram, que contribuíram, que assistiram a gente, e lembrar que o companheiro Rui tem seus programas aqui na Causa Operária TV. Toda segunda-feira tem o programa Marxismo, ao vivo, às 13 horas. Né? Às terças-feiras tem o programa Análise Política na TV 247, que nós transmitimos simultaneamente aqui na Causa Operária TV, ao vivo às 16 horas. E todas as sextas-feiras o programa Análise Internacional, ao vivo às 14 horas. Então, fiquem ligados em toda a programação. Causa Operária TV agora 24 horas no ar. Né? Você deve estar no link aí do sinal 24 horas. E assim que terminar aqui a análise, você já encontra o vídeo separado da análise política da semana de hoje, para você assistir desde o início, na íntegra, todo o vídeo. Então, fiquem ligados aí, e isso acontece com todos os nossos programas. Deixa o seu link 24 horas ligado na sua televisão, no seu computador, no seu celular, né, para ir assistindo todos os programas da Causa Operária TV, e procure no nosso acervo de vídeos os programas lá separadamente. É isso, eu queria agradecer a todos que contribuíram, que participaram, e lembrar que sábado que vem, às 11h30 da manhã, nós estaremos de volta na análise política da semana. E amanhã a gente se encontra também nos atos em todo o país, pelo Fora Bolsonaro. Né? Aqui em São Paulo estaremos às 10 horas da manhã no MASP, na Avenida Paulista, lutando lá com o bloco do PCO pelo Fora Bolsonaro. Então fica o convite para você participar com a gente em todo o país. Muito obrigado, e sábado que vem a gente está de volta. Boa tarde para todo mundo e até mais. Henrique.